Olá, e aí? Pronto para mais uma história perdida? No programa de hoje, um caso recente. Vamos conhecer a história de um homem que aparentava um pedreiro excepcional, marido excelente, amigo fiel, pai amoroso, mas que se mostrou frio e calculista. Vamos conhecer a história de Kleber de Souza Carvalho, de 46 anos, chamado pedreiro serial killer, o homem que matou ao menos 7 pessoas, casos que tiveram fatores em comum, como violência, vingança, dor e medo. O ano era 2020. Teve início uma investigação da Delegacia de Homicídios que levou os policiais até esta casa, na região da Vila Nácia. A princípio, pacato bairro de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. O dono do imóvel havia desaparecido. Para a surpresa dos investigadores, o corpo da vítima foi encontrado enterrado nos fundos do imóvel. Pela investigação, José Leonel Ferreira dos Santos, de 61 anos, foi morto a golpes de um cabo de machado na cabeça e morreu dentro da casa. Logo depois, as primeiras informações davam conta de que Kleber, junto com a filha, teriam levado o corpo para os fundos, onde a vítima foi enterrada. Durante julgamento, ele revelou detalhes. Eu comecei a xingar ele me xingou. Ele estava do lado da máquina, e do lado da máquina tinha uma faca de cozinha. Aí quando ele foi pro lado da máquina, que esticou a mão, eu pensei que ele ia pegar essa faca. Aí eu puxei da ferramenta da espanca e dei uma paulada nele. Aí quando ele ia caindo, eu dei outra, aí dei mais outra. Logo depois, ele conta como enterrou o corpo. Peguei e abri uma cova rasa lá, não foi uma cova funda, uma cova rasa, que eu estava desesperado para tirar aquele corpo dali. Aí peguei, puxei ele pelo colchão, trouxe até na varanda. Quando chegou na parte da terra, o plástico estava deslizando o corpo dele de cima do plástico. Aí eu tirei o plástico e puxei ele pela perna, levei até nesse uzinho e coloquei ele, joguei a terra em cima e joguei umas coisas em cima lá que estava no quintal, lá, uns pallets, umas latas velhas. No inquérito consta que Kleber queria alugar uma casa e mostrou para a esposa, mas ela reclamou que não havia privacidade. A vítima, José Leonel, então disse que, como Kleber era pedreiro, poderia fazer uma parede. A morte se deu no momento da obra. Já na versão do pedreiro, a vítima havia ajudado uma mulher a demolir uma casa que pertencia a Kleber, que a construiu numa área invadida. A tal mulher era dona do terreno. Kleber então teria agido por vingança. Curiosamente, quando esse caso foi investigado, a polícia chegou a outra vítima, Timóteo Pontes Román, que teria sido morto com horas de diferença de José Leonel. Matou porque havia sentido vontade de matar. Já na versão do serial killer, ele matou por conta de uma dívida que a vítima tinha com ele. Eu conheço ele há muito tempo, ele me perguntou se eu conhecia algum agiota. Aí eu peguei emprestado esses 3 mil, e isso foi no final de 2017. Só que a partir dessa data aí, ele nunca me passou uma parcela desse dinheiro. O senhor que amortizava a dívida? Sim. E eu sempre passando, cobrando ele. Ele foi falando que não tinha, outra hora ele falava que não estava trabalhando. Tudo isso no sábado à noite, horas depois do assassinato de José Leonel. No sábado à noite, ele encontra com a família, ele já pensando que poderia dar algum problema, alguma confusão, ele procura a última vítima, que é o seu Timóteo, que eles tinham dinheiro, que ele tinha emprestado um dinheiro para o seu Timóteo. Então ele vai até o seu Timóteo para cobrar esse dinheiro, para ele se resguardar. E chegando lá, aí a gente já entra na 7ª vítima. Houve a discussão por causa desse dinheiro, por conta desse dinheiro. Era um dinheiro que ele teria emprestado, pego de um agiota para emprestar para o seu Timóteo. Ele estava sendo cobrado pelo agiota. E aí o seu Timóteo não tinha o dinheiro. O seu Timóteo já tinha chamado ele semanas antes para ir na casa fazer um serviço, que ele passava e cobrava. E aí ele falou, olha, no domingo você vai lá receber que vai estar tudo certo.
ele chega no Timóteo, houve essa discussão por conta desse dinheiro, ele acaba ceifando a vida do seu Timóteo, jogando o corpo no poço, fecha o poço, e aí ele volta, isso já no domingo, ele volta para a casa do José Leonel e oculta o corpo. Detalhe, antes da polícia descobrir sobre o assassinato de José Leonel, o que levou a encontrar o segundo corpo, no caso de Timóteo, Kleber se mudou com a esposa e com a filha para a casa da primeira vítima, tomou posse e lá permaneceu por alguns dias com o corpo enterrado nos fundos até que o caso veio à tona. Com a investigação em pleno andamento, o que parecia um caso de latrocínio, roubo seguido de morte para tomar a casa, se tornou em uma série de crimes brutais. O que chama a atenção é que Kleber em nenhum momento omitiu que tivesse matado as vítimas. Pelo contrário, algumas delas, não fosse ele ter assumido, sequer teriam sido encontrados os restos mortais. Foi então que a investigação foi estartada para se encontrar outros corpos de pessoas assassinadas por ele. Se chegou ao primeiro caso. Rua Corredor Público, Vila Corumbá, em Campo Grande. O ano era 2015. O corpo da primeira vítima do pedreiro foi encontrado nesta localidade. Ele, a partir de então, se tornou um serial killer. Antes, era um simples pai de família. Flávio Pereira Cessé, foi o caso de 2015, era primo dele, morava no fundo da residência. E segundo o Kleber, o que ele conta, o que ele narra, é que o Flávio teria tentado abusar da sua filha quando a filha tinha 7 anos de idade. O que corrobora com isso? É interessante essas questões do Kleber, porque sempre quando ele trouxe a narrativa e os detalhes dos fatos, ele trazia provas e elementos que corroborassem com a narrativa dele. Então, do Flávio Cessé, tinha realmente o boletim de ocorrência do ano de 2007, salvo engano, 2008, que narrava esse abuso que teria sido praticado, a tentativa do abuso teria sido praticado pelo primo. E ele falou que ele guardou isso por um período, na época ele trabalhava na fazenda, não fez nada, e num determinado dia, lá em meados de 2015, após discutirem por conta de uma fossa, uma edição de terreno, veio à tona essa situação, onde a vítima teria falado para ele que realmente teria tentado praticar o abuso contra a filha dele e que ele se arrependia por não ter cometido. Eu já comecei a jogar na cara dele, falei que ele era um safado, era um vagabundo, tinha esfaqueado o pai dele, que é um estrupador, seu safado. Aí ele falou, eu devia ter terminado o que eu comecei. Aí ele pegou um pedaço de pau e veio pro meu lado. Me deu uma paulada aqui na mão, quebrou esse dedo aqui, que até hoje ela torta. Aí eu fui pra trás e peguei, não lembro se foi um pedaço de carne ou um pedaço de rio, parti pra cima dele. Façamos uma contagem. 3 mortos até agora, mas havia muitos outros corpos a serem descobertos. O chamado pedreiro serial killer sempre dizia que as vítimas o agrediam, partiam para cima e ele revidava. Só que a investigação policial mostrou outros motivos para os crimes. Cavou uma cova já premeditadamente para colocá-lo ali depois da morte, encontrou o Cláudio Honor, matou com golpes de cabo de ferramenta na cabeça, levou num carro que ele tinha à época até o local onde ele foi enterrado, onde nós o encontramos. Nós acompanhamos a história do pedreiro serial killer. No bloco anterior, nós vimos que o caso foi descoberto quando a polícia desvendou 2 assassinatos. Kleber assumiu, confessou os crimes e disse como executou as vítimas. Depois, levou os policiais a encontrar onde enterrou os corpos. Os crimes começaram ainda em 2015, quando Kleber matou um primo e se apropriou da casa em que ele morava, após enterrar o corpo no alicerce e cobrir com concreto. O próximo assassinato foi em 2018. Hélio Taira, 74 anos, jardineiro. Nesse caso, Kleber não se apropriou de nada da vítima. Eles faziam uma obra nesta casa, no bairro Planalto, em Campo Grande. O corpo do idoso foi encontrado enterrado e com concreto por cima.
próximo do muro da residência. Kleber disse que, por conta do caso da tentativa de abuso da filha, não tem tolerância com atitudes assim e disse que a vítima teria mexido com meninas na rua. O pedreiro afirmou que foi discutir com o idoso por conta dessa suposta atitude. Olhei e ele veio com o facão na mão. Falou pra mim, vamos ver se é o bichão mesmo. Aí eu soltei o balde, quando ele peguei a enxada. Quando ele chegou mais próximo com o facão na mão, eu peguei e já dei uma no pé do rosto dele. Aí a hora que ele caiu, eu peguei e dei outra, bem no meio da cabeça. Era sábado e ele estava trabalhando na parte de dentro, seu Hélio na parte de fora, e ele ouve a vítima mexendo com duas meninas que estavam indo para a escola. E aí ele não gostou, ele foi lá, falou que ele repudiava aquele tipo de atitude e houve um desentendimento e ele acabou também ceifando a vida dessa vítima. O que corrobora com o que ele disse é que nesse dia foi sábado letivo. Nós encaminhamos e-mail para a escola solicitando que a escola encaminhasse o calendário escolar. E a escola encaminhou, de fato, no dia 26 de novembro, que era num sábado, era um sábado letivo, novembro de 2016. E aí ele desfere os golpes e acaba ocultando o cadáver na residência onde ele estava trabalhando. A família de Taira nega veementemente que ele poderia ter algum comportamento nesse sentido. A próxima vítima ocorreu no mesmo ano. A investigação continuou e Kleber indicou onde enterrou mais um corpo. Não percamos a conta, 4 mortos até agora. Quem seria a próxima vítima? Roberto Clariano. O que houve? O senhor Roberto Geraldo Clariano foi um homicídio cometido em meados de 2018, em junho. O Kleber, ele alega que teriam discutido por conta de um terreno. Já tinha algumas brigas relacionadas à troca de veículo, mas essa especificamente, o seu Kleber, eles tinham eles tinham invadido um terreno, teriam feito uma parceria nesse terreno e depois essa vítima, o senhor Roberto Geraldo Clariano, teria dado um golpe nele. E aí eles encontraram um novo terreno e na medição desse terreno, eles foram trabalhar, limparam esse lote. E na divisão do terreno, quem ia ficar com a parte de frente, quem ia ficar com a parte virada para a rua, né, o asfalto, houve uma discussão. E aí o Sr. Kleber alega que essa vítima teria vindo para cima dele e aí, em legítima defesa, ele desferiu os golpes. No mesmo lugar em que foi enterrado Roberto Clariano, foi encontrada outra vítima. Kleber cuidava o terreno para a dona e se aproveitou para enterrar 2 corpos ali. Com relação a esse outro caso, as versões dadas por ele e pela polícia divergem. No inquérito, foi levantada a hipótese de crime premeditado. Cavou uma cova já, premeditadamente para colocá-lo ali depois da morte, encontrou o Cláudio Honor, matou com golpes de cabo de ferramenta na cabeça, levou num carro que ele tinha à época até o local onde ele foi enterrado, onde nós o encontramos. Já na versão de Kleber, tudo ocorreu de forma diferente. Essa vítima teria ocorrido em 2019, esse fato ocorreu em 2019, em abril de 2019, nas intermediações da Tamandaré, e numa área rural, que eles estavam também discutindo a posse de terreno. Eles teriam se dirigido até lá para fazer a limpeza do terreno. Então, houve uma discussão também nesse período e o Kleber alega que essa vítima teria atentado contra a sua vida pela discussão do terreno mesmo lá. Inclusive, o Kleber narra que essa vítima tinha conhecimento de que você sumiu com alguém, jogou uma indireta nesse caso. E aí ele foi lá e aconteceu essa 4ª vítima. O advogado falou 4ª pelo sentido cronológico, mas não percamos as contas. Já foram 6 vítimas, faltava ainda uma. Começamos a discutir, aí como ele estava com a marreta que pesa mais ou menos uns 5 quilos, que era para bater o caiba, ele pegou e partiu para cima de mim com aquela marreta. Eu falei, vai ser eu ou ele, partiu para cima dele. Aí do jeito que eu fui, já mandei uma paulada por aqui assim nele.
e a outra paulada pegou na cabeça dele. Aí a outra paulada, com a segunda paulada ele caiu, aí não se mexeu mais. E nós continuamos com a história de Kleber, o pedreiro serial killer. Até agora já foram 6 vítimas, mas um 7º caso estava para ser desvendado. Um corpo encontrado em um terreno na região do Jardim Panamá. Segundo o que o Kleber alega, teria ocorrido uma discussão numa escavação de uma fossa. E aí, por esse motivo, eles acabaram discutindo, a vítima atentou contra a vida dele, tiveram uma discussão acalorada, e nesse momento, quando a vítima veio, ele desferiu os golpes e acabou ceifando. Nesse caso do José Jesus, o local onde o corpo foi encontrado é o mesmo local onde a vítima Claudionor Longo também foi enterrada. Era um terreno onde o Kleber trabalhava, era de uma senhora onde ele cuidava esse terreno, e aí nesse local foram encontrados 2 corpos. Ele aproveitava-se de que tinha esse terreno disponível, digamos assim, e levou esses 2 corpos para lá, então. Na verdade, um ocorreu lá, mesmo no terreno, a discussão, a briga ocorreu lá, que foi a do José Jesus, e o do Claudionor, que ele acabou levando para lá. Começamos a discutir, aí como ele estava com a marreta que pesa mais ou menos uns 5 quilos, que era para bater o caibo, ele pegou e partiu para cima de mim com aquela marreta. Eu falei, vai ser eu ou ele, partiu para cima dele. Aí do jeito que eu fui, já mandei uma paulada por aqui assim nele, e a outra paulada pegou na cabeça dele. Aí a outra paulada, com a segunda paulada ele caiu, aí não se mexeu mais. Aí eu falei, vou esconder o corpo. Aí eu peguei e abri um buraco raso mesmo, joguei uns capim em cima dele, ele não se mexeu mais, joguei uns capim em cima dele. Aí peguei, abri um buraco raso e joguei ele. Com tantos casos e com a frieza de que Kleber falava sobre os assassinatos das vítimas, surge uma pergunta. Ele teria traços de serial killer? Doutor, o Kleber é um serial killer? Olha, Rodrigo, a gente não tem um laudo de insanidade mental que conclui que o Kleber ele tem um distúrbio mental, que ele é um serial killer. Quando a gente vai no médico e você fala que você tem problema de coração, você precisa passar por um cardiologista. O Kleber ele não passou pelo psiquiatra, então não tem como a gente falar que ele é um serial killer. Não temos laudos nesse sentido. O simples fato dele ter ceifado 7 vidas não o torna um serial killer. Ambos os advogados que defendem Kleber passaram por perseguição, especialmente nas redes sociais. Nesses 3 anos em que atuamos no caso do Kleber, recebemos alguns ataques, né? Inclusive de famílias da vítima, né? Familiares da vítima. O que nós temos que entender esses ataques, não aceitá-los, né? Porque ninguém pode ser atacado por exercer a sua profissão. Durante todo o processo, os advogados em nenhum momento procuraram demonstrar inocência, mas culpa na medida da responsabilidade. E mais, provar a inocência de quem eles chamam de vítimas, a esposa e a filha do pedreiro. Quando assumimos o caso do Kleber, pensamos muito também na esposa e na filha dele. Desde o início, desde quando tivemos o primeiro contato com elas, nós percebemos que eram 2 pessoas inocentes e que eram vítimas de uma perseguição por ser quem elas são. Quem elas são? Esposa e filha do Kleber. Vale mencionar que a justiça pune conforme as provas do processo, mas no calor da investigação, ainda na fase policial, houve momentos em que se dava a banalidade da vida, a banalidade do mal. É possível supor, hipótese que vai ser averiguada, de que ele escolhia essas vítimas com base nessas características, visando a tomar para si os bens dessas vítimas mortas por ele. O que se tem de concreto é que este caso fica como um dos mais polêmicos da história de Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul, comparado a outros estados do país, né, é um estado até pacífico, né? Se você pegar aí os índices de violência, a nossa capital, Campo Grande, ela está nas mais bem colocadas do Brasil de segurança, né? De segurança pública, a nível de capitais, né? Então, um fato como esse do Kleber
com certeza ele fica marcado na história. E deixou muita dor para trás. Descanse em paz, meu amigo, meu irmão, descanse em paz. Quem fez isso com você, papai? No total, pelos 7 assassinatos, Kleber soma já uma pena de 120 anos de prisão, mas quanto ao último caso, ainda cabe recurso. E fica um ensinamento. As pessoas às vezes podem aparentar ser quem não são. Afinal, um homem tido como trabalhador, bom pai de família, amoroso, pode ter gatilhos que o transformam em uma espécie de serial killer. E você, gostou do nosso programa de hoje? Tem uma história perdida e quer contar pra gente? Entre em contato com o nosso WhatsApp. E nos acompanhe ainda nas redes sociais. Estamos ansiosos para o nosso próximo encontro. Até!